Peraí, rapidão, só um minutinho. Deixa eu só resolver um negócio aqui. Eu já começo, tá bom? Beleza. Galera, vocês têm alguma dúvida específica que vocês querem que a gente tire ou resolva a questão? Enquanto o Fábio vai se arrumando. Não? Ok. A gente vai revisar e vai refazer algumas questões das provas, então. Mas se alguém tiver uma dúvida específica, pode falar. Posso começar então? Pode, já está gravando. Ok, então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou só reforçar aqui, eu já falei várias vezes no grupo de WhatsApp, só que tem alguns colegas que, assim, às vezes não tá no grupo, não vê muitas mensagens. Então, eu vou só... deixa eu compartilhar aqui minha tela. Mas meu computador tá um pouquinho lento. Aqui. Aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Meu Drive, prova 2, tá vendo aqui? Eu acho que sim. Beleza. O que que acontece? Aqui estão todas as provas já resolvidas, né? Que alguém que cursou a disciplina, né? Fez aqui. Então, ajudou bastante a gente. Então, a pessoa pegou questões das provas e resolveu, tá bom? Então, aqui, ó, P2A até P2F são provas resolvidas, tá bom? Todas, o resultado é verdadeiro, tá bom? Então, é um material muito bom para estudar, assim. Ajuda muito na hora da prova, tá bom? E aqui, nesse link aqui, ó, provas antigas, é onde o pessoal encontra as provas já resolvidas, tá bom? Então, para quem ainda não sabe, tá? Diariamente a gente faz algumas atualizações aqui, adiciona algumas coisas, tá bom? Então, peço para você sempre ficar acompanhando o link aqui, tá? E aqui, ó, eu recomendo a todos estudar pelos slides, tá bom? Porque eu acho que o professor James não disponibilizou os slides, só as aulas no YouTube. Então, eu recomendo aqui estudar pelas aulas do professor André, né, André Cancado, e o professor James Sampaio, tá? Então, é um material muito bom aqui, tá? Então, eu recomendo a todos estudar por esse material também, assim, tá bom? Então, basicamente, essa é só a minha primeira observação. E aí, tem várias coisas interessantes aqui, ó, importantes, por exemplo. Então, aqui tem o plano de ensino, o cronograma, a tabela da distribuição normal, as fórmulas, um resuminho das fórmulas que vocês vão utilizar na prova 2, tá bom? Então, para quem não conhece ainda o Drive, então eu recomendo fortemente, tá bom? Agora, então, eu vou começar, então. Tá todo mundo conseguindo enxergar variáveis aleatórias contínuas? Ou não? Não, ainda está na outra tela do Drive. Calma aí. Peraí. É porque eu restringi aqui o compartilhamento. Vamos ver. Eu vou botar minha tela toda, tá bom? Porque quando eu for usar o R, vai aparecer. Beleza. E quer dizer, até que horas a reunião, a nossa monitoria? 2 horas mesmo? Era, mas eu acho que não vai chegar a ser isso tudo. Beleza, então, ok, sem problema. Deixa eu tirar aqui, tela inteira. Agora eu compartilho a tela toda. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá, então eu vou fazer só um resuminho, assim, das fórmulas, tá bom? A serem utilizadas, porque eu vi na prova passada que tinha alguns colegas que não sabiam as fórmulas e tudo, então eu vou só reforçar aqui com vocês, tá? Essa questão das fórmulas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Para tá falando a dúvida. Eu acho que eu não consigo ver aqui o chat, então qualquer dúvida vocês podem estar me interrompendo. Então vamos lá. A nossa monitoria ela vai ser restringida, né? Então, variáveis aleatórias contínuas. Então, a gente vai abordar esperança, variância, densidade e distribuição, tá? A gente também vai abordar distribuição uniforme, exponencial, normal e quantis. Quantis para distribuição normal. Então, a gente vai restringir, porque fica até mais fácil para a gente poder fazer o resuminho e tudo, tá bom? Então, vamos lá. Então, variáveis aleatórias contínuas, né? Então, aqui nos slides do professor James, ele vai trabalhar com a função densidade e distribuição. Então,
a gente tem aqui a função densidade, né? Então, ela vai ser uma integral, né? E aí, a probabilidade, né, do x está entre A e B é a integral de A até B de f de x d de x, né? Então, basicamente, essa aqui é a fórmula, a receita de bolo, basicamente, assim, muitas questões das provas, ela pede justamente o intervalo, entendeu? Então, quando a gente for calcular esse intervalo aqui na densidade, a gente vai usar essa integralzinha aqui. Para quem tem dificuldade, recomendo usar o GeoGebra. Ele é muito bom, entendeu? Que, Oi. que distribuição é essa? É a função densidade e probabilidade. Essa aqui ainda não é a distribuição, essa aqui é só a densidade, ó. A função densidade. Tá bom? A distribuição é mais Ah, pra frente, que a gente vai ver. não, pode continuar, Fábio, mas depois que o Fábio falar, eu vou explicar para vocês a diferença entre variável contínua e discreta e por que que a gente usa a função densidade. Que, assim, essa é uma parte mais avançada da probabilidade. Então, quando é em PE, vocês acabam não se aprofundando muito disso, mas, por meio da curiosidade, para vocês terem uma noção, aí eu vou falar quando o Fábio terminar de explicar essa parte, Ok, beleza? então, eu vou só finalizar aqui, então. Então, basicamente, isso aqui é a fórmula, né? E essa daqui é a formulazinha, né? De um modo geral, integral de menos infinito até mais infinito, de f de x d de x, que vai ser igual a 1. Quando que eu vou usar essa formulazinha? Quando ele pedir, vamos supor, ele vai dar uma função lá para você, né? E aí ele pede qual que é o valor de tal constante. Então, a minha função, eu vou ter uma constante, então, para eu achar, eu vou ter que usar essa relaçãozinha aqui, né? Da integral e vou achar o valor da constante. Tem algumas questões da prova sobre isso também, tá? É porque agora eu não tô me lembrando. Mas essa fórmula aqui é extremamente importante. Pode falar agora, Kézia. Calma aí que eu tô usando a mesa digitalizadora, então tá complicado. Mas vamos lá, vou tentar falar. E aí, se vocês quiserem que eu escreva na mesa digitalizadora, vocês me falam. Tá. É... Deixa eu só rapidamente. Então, eu vou parar o compartilhamento e aí vou abrir aqui então para você fazer o compartilhamento de tela, pode ser? Ah, pode ser. Pode. Só que eu não sei usar muito bem essa mesa, então vocês vão ter que me perdoar pela minha falta de habilidade. Um minutinho. Calma aí que o Teams não está colaborando. Ah, que legal. Deveria bugar logo agora. Enfim, não tá indo, vou ver o que vai acontecer depois, mas vamos lá. Temos as funções, né, a probabilidade das variáveis aleatórias discretas e temos variáveis aleatórias contínuas. As variáveis aleatórias discretas são aquelas em que o número é inteiro, é um número exato. Então, temos tipo probabilidade de x igual a ser 2, probabilidade de x igual a 5, probabilidade de 3 ser igual a, ou de x ser igual a 3. Por quê? Porque quando você, no gráfico, ela tem saltos, então não é contínua, a reta não é uma contínua, ela tem saltos. Eu tô tentando achar aqui, gente, sério, não sei porque não tá compartilhando, ficaria muito mais fácil. Tá, tipo, carregando infinito aqui. Mas enfim, ela tem saltos e ela não é contínua. Então, você não tem como calcular a probabilidade de 3,5. Tem que ser um número exato. E isso difere da probabilidade de variáveis contínuas, em que ela vai calcular um intervalo, justamente porque fica contínuo na reta. E a diferença é, quando você calcula a probabilidade de um número exato na função contínua, ela é igual a zero. Então, por exemplo, quero calcular uma probabilidade de x igual a 3 na normal, na distribuição normal. Ela vai dar zero, porque não, na contínua, essa é a diferença principal, assim, matematicamente falando, entre as duas. A probabilidade de x igual a um número inteiro na contínua, ela vai ser igual a zero, justamente porque não existe um número inteiro ali. É contínuo, é intervalo. E
A reta normal, a distribuição normal, ela é conhecida justamente o teorema do limite central. O teorema do limite central, ele vai dizer que quando você tem amostras muito grandes, um número muito grande nas amostras, tipo de uma população, sei lá, 1.000 como número na amostra, os dados eles vão se convergir para um formato de um sino. É muito legal essa teoria. E ela explica por que, por exemplo, quando você vai no posto e mede sua pressão, aí tem um padrão para dizer se sua pressão está normal ou não. E, geralmente é 12/8 que o médico, né, fala que está normal. Por que 12/8 é uma média para dizer que está normal? Porque, de acordo com um grande número de observações, de vários dados reunidos, quando eles são agrupados e calculados, eles convergem para uma média. E essa média está entre 2/8. É por isso que a gente fala que a normal é muito importante para fazer delineamentos e observações. Na estatística, a gente tenta fazer de tudo para padronizar as coisas, até mesmo coisas que não são normais. A gente fala que a gente tenta padronizar, né? Para deixar uma coisa paramétrica, que é tentar fazer de qualquer jeito, ou tentar fazer de vários cálculos convergir para uma normal. Porque a normal, ela realmente ela é muito útil e ela ajuda muito nos cálculos. Então, assim, para quem tem dúvida, nossa, mas para que é normal? Para que serve? Para que eu vou usar isso? É justamente isso que eu falei. Quando você tem um número muito grande de observações, pelo teorema do limite central, acaba que essas observações convergem para um sino. E dá para observar a média e a variância com mais detalhe. E aí é o exemplo da pressão. Por isso que a pressão é 12/8, chega a ser uma normal. Pode falar, Fábio. Eu já terminei minha parte, aí você já pode compartilhar. Beleza, muito boa sua explicação, tá? O que acontece? O que você falou, né? Na função contínua, a probabilidade de um ponto isolado, que é o que você estava falando, ela vai ser 0, tá bom? Inclusive, deixa eu ver se eu coloquei nos slides. Deixa eu compartilhar aqui. E se algum dos colegas tiverem dúvida, tá bom? Podem falar também, tá bom? A gente tá aqui para ajudar vocês. Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar a tela aqui. Então, continuando, né? Então, aqui a gente foi da distribuição ou função densidade agora para a função distribuição. Então, esse aqui é um ponto que muita gente tem dúvida, a relação entre a distribuição, a densidade e a distribuição. O que acontece? Para eu achar a distribuição, a gente vai integrar a função densidade, tá bom? Então, isso vem muito lá do teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então, para eu achar esse fzão aqui, eu vou integrar a minha fzinha. Que é a minha fzinha? É justamente a minha função densidade, tá bom? Então, é justamente aqui o que eu estou fazendo. Eu estou integrando a minha densidade, beleza? Então, esse aqui é um ponto muito importante. Aqui, tá vendo? Também aqui embaixo, ó. Então, a f' de t é a fzinha de t. Então, isso aqui vem do limite fundamental, lá do cálculo, como é que é o nome, gente? Esqueci. Teorema fundamental do cálculo, se eu não me engano, né? Acho que é esse o nome. Então, é basicamente essa relação aqui, tá bom? Então, por isso que a gente integra. E aqui, a minha função densidade, né? Fzão de t é o pzinho, né? O pzão de x menor ou igual a t, que é a integral de menos infinito até t, de f de x, d de x, tá bom? Então, isso aqui é extremamente importante também na hora de calcular os exercícios, tá bom? Então, aqui, né, a gente viu que vai ter, quando eu tiver um intervalo aqui entre A e B, então vou calcular a integral entre A e B, né? E aí o que acontece? Eu também posso calcular esse intervalo. O que acontece? Como a gente está fazendo a integral, eu posso, então, calcular esse intervalo pela função distribuição. Então, a partir da distribuição, eu faço, então, a f-zona do final menos a f-zona do inicial. Então, a gente pode calcular assim também, né? Dessa maneira, tá? Então, enfim, de qualquer forma, vocês vão ter que calcular a integral. Então, vocês podem calcular a integral aqui, né? Ou já fazer direto também. Então, a partir da função distribuição, vocês só substituem o valor lá, entendeu? Então, fica mais fácil também. Aqui foi o que a Kézia tinha falado naquela hora, da probabilidade de um valor isolado. Então, para qualquer função, qualquer variável aleatória, né?
contínua, então o valor isolado dela vai ser sempre zero. Então aqui tem a explicação, aqui tem a demonstração de por que vai ser zero, tá bom? Aqui eu não vou me aprofundar muito, tá bom? Eu estou só explicando as fórmulas aqui por altos, tá? E depois se vocês tiverem maior dúvida, a gente pode estar explicando assim posteriormente, tá bom? Então, a gente concluiu, então, variáveis aleatórias, né, contínuas, então, a parte de densidade e distribuição, tá bom? Então, para eu achar a minha distribuição, tenho que integrar a minha função densidade, beleza? Você tem algum comentário a fazer, Kézia, antes da gente partir para o próximo tópico? Não, só que a área toda não. A probabilidade total é 1. Então, se aparecer alguma questão pedindo para você descobrir, sei lá, uma constante C, né, na função densidade, iguala ela toda a 1, porque a integral de menos infinito até mais infinito, ela tem que ser 1 na normal. Isso, exatamente. Aqui, a área toda é igual a 1. Então, se aparecer, tipo assim, igual o Fábio está mostrando, né? Se aparecer alguma coisa do tipo, descobre uma constante C, antes que geralmente eles colocam antes do f de x, né? E aí você calcula a probabilidade de menos infinito até a mais infinito, C f de x dx igual a 1. E aí você descobre a constante. Perfeito, é isso mesmo. Por exemplo, ele daria uma função mais ou menos assim. Meu desenho horrível. Isso aqui é uma função densidade, então ele daria uma função assim. Vamos supor que, sei lá, cx mais 2. Aí vai dar um certo intervalo aqui, sei lá, para x maior que, sei lá, maior que 5. E, sei lá, dá outra função aqui, 2x mais 3, por exemplo, para um determinado x aqui. Então, ele vai falar o domínio do x. Então, tipo, o que acontece? Você vai usar essa integral aqui, entendeu? Essa formulazinha, para achar o valor do c, entendeu? Então, você vai ter que fazer a integral desse, considerando o intervalo que o enunciado vai dar, mais a integral desse aqui, entendeu? Considerando o intervalo que vai ser dado no enunciado, tá bom? Então, é basicamente, geralmente as questões são assim, entendeu? Então, você vai achar o valor da sua constante, né? E aí, vamos supor, se ele der a função desse jeito aqui, que está aqui, então vocês vão ter que calcular a integral desse, mais a integral desse, e cuidado também quando vocês forem definir os intervalos, tá bom? Da integral. Porque geralmente o pessoal erra muito assim nessa questão. E o que o professor faz? Ele, contando justamente com esse erro, assim, ele bota a alternativa que você. Vamos supor, você vai fazer o cálculo aqui, só que você errou os intervalos. Então vai ter a alternativa lá na prova, entendeu? Eu já percebi isso das provas do professor James. Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Posso continuar então? Ou você tem mais algum comentário, Kézia? Eu não tenho, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Fábio, Pode falar. essas variáveis aleatórias contínuas nas aulas do professor Cansado, ela tá em qual aula, mais ou menos? Contínua, deixa eu só ver aqui. Show. Eu tô com o negócio aberto aqui, slides. É porque primeiro Cansado. Pode falar. É porque primeiro Cansado ele fala das variáveis bidimensionais, né? Aí depois que ele vai falar sobre as Aqui, variáveis. aula 13. Aula 13, tá bom? Aula 13, né? Ah, tá, Isso. beleza. É porque o professor André Cansado, semestre passado, ele fez um pulo, entendeu? É tanto que eu até mandei lá para vocês. Então, vamos supor, ele dividiu as aulas, né? Então, o conteúdo da P2, dos slides dele, é a partir das 6 até a 8, e aí continua da 13 até a 18, tá bom? Então, foi uma divisão que ele fez, né? Tá? E aí, tá bem aqui no Drive, tá bom? Quando vocês forem estudar. E aí, o professor André Cansado, assim, eu gosto muito dele, tipo, aprendi muito com as aulas dele semestre passado, então, tipo, recomendo a vocês, assim, dar uma estudada, e ele se aprofunda muito nos conceitos, entendeu? Então, tipo, para quem quer conhecer mais, né, por que deu esse resultado, eu recomendo você estar dando uma olhadinha no material dele, assim, tem muita coisa interessante, assim, tá bom? A do professor James é um pouco mais sintetizada, um pouco mais resumida, tá bom? Então, para quem quer se aprofundar mais nessa parte de conceito e tudo, tá bom? Recomendo dar uma olhadinha depois nas aulas dele. Posso continuar, gente? Mais alguma dúvida?
Acho que pode. Beleza, então Pode continuar. Beleza, então vou continuar então. Então agora a gente vai agora para esperança e variância, né? Esperança ou média, né? O valor médio, tá bom? Esse nome esperança é estranho, né? A gente não vê isso no ensino médio, a gente vê média e tudo, mas é a mesma coisa. E variância, né? Então, variância é importantíssimo. E, vamos supor, eu vi semestre passado em algumas provas, além de esperança e variância, algumas estavam cobrando desvio padrão. Então, vocês têm que lembrar que o desvio padrão é a raiz da variância. Então, tinha algumas questões das provas que a galera estava errando, ou não, perdão, não estava conseguindo fazer, porque não estava conseguindo calcular o desvio padrão, tá bom? Então, o desvio padrão é a raiz da variância, tá bom? Então, se cair na prova de vocês, vocês já estão ligados, beleza? Deixa eu continuar, então. Então, a esperança de uma variável aleatória, né? É a integral de menos infinito até mais infinito, né? De x, f de x, d de x. O que acontece aqui? Que o pessoal erra muito e que eu errei semestre passado. É aqui, ó, deixa eu só... esquecer de colocar o x. É aqui que pega. Porque a gente fica tão nervoso quando vai fazer as questões que acaba, só bota ali integral, aí define os intervalos certinho, só que esquece do abençoado do x. E aí o que o professor James faz? Lá no resultado, quando vocês forem fazer, fez a integral lá certinho, deu tudo certo. Vai ter a resposta lá. Só que tá errado, entendeu? Porque vocês esqueceram do x. Semestre passado eu errei uma questão por causa disso. Então, tipo, vocês tomam muito cuidado quando vocês forem calcular a esperança, porque vocês viram quando a gente vai calcular a integral normal, não coloca o x, entendeu? Só que aqui a esperança já coloca. Então, vocês fiquem atentos a isso. E aqui ele fala a esperança de uma composta, né? Então, de uma g de x, né? Então, vamos supor, uma esperança de x ao quadrado, x ao cubo. Então, a integral, né? Definindo os intervalos certinho, de x ao quadrado, f de x, d de x. Para quem tem preguiça de calcular a integral, usa o Photomath, tá bom? Ou Symbolab, enfim, vários aplicativos úteis aí, tá bom? Alguma coisa a acrescentar, Kézia? Ou pode continuar? Pode continuar. Beleza, então. Então, basicamente isso, tá bom? Variância, então a variância, né? Nos slides do professor André tem algumas demonstrações que ele faz com variância, então, para quem quer se aprofundar mais nisso, tá bom? Recomendo dar uma olhadinha lá depois. Então, a variância é a esperança, né, de x ao quadrado menos o e de x ao quadrado, tá bom? Então, é bem tranquilo essa parte, tá? E se ele pediu o desvio padrão, é a raiz disso aqui tudo, beleza? Propriedades da esperança, importante. Então, elas são as mesmas para o caso discreto, ou seja, quando eu tiver uma variável aleatória discreta. Então, se eu tenho C real, né? Então, a esperança de C, ou seja, de uma constante, é a própria constante, beleza? Se tem um C real e um X é uma variável aleatória, então a esperança, né, de uma constante vezes uma VA, então eu vou tirar o C ele vem para fora, vezes a esperança de X, tá bom? E aqui, né, esse aqui, eu acho que eles não cobram muito isso, mas é importante saber, né, se eu tenho uma sequência de reais, então, e eu tenho aqui uma sequência de variáveis aleatórias, então, a esperança da soma, né, é a soma das esperanças, multiplicada pelos reais aqui, tá bom? Então, isso aqui é importante saber, apesar de que eu acho que eles não cobram muito isso, eu acho que eu não lembro de ter visto isso, ele sendo cobrado, tá bom? Mas esses dois aqui são importantes saber. A variância, né, então a mesma propriedade do caso discreto, então, se eu tenho um C real, então a variância de uma constante é zero, né? Se eu tenho um C real e X é uma variável aleatória, então a variância de C vezes X, então o C ele vem para fora do negócio aqui, do parêntese, né? Vezes a variável de X. E aí eu acho que, se não me engano, nos slides o professor André, ele faz a demonstração disso aqui, porque que esse C ao quadrado vem para fora, tá bom? E se eu tenho C real e X uma variável, então, se eu tenho uma variável de X mais C, então isso é a variável de X. Por quê? Porque a gente viu, né, que isso aqui seria a variável de X mais a variável de C, só que a variável de C é zero. Então, portanto, a variável de X mais uma constante é a própria variável de X, tá bom? Tem umas questões na prova que vão cobrar justamente isso, tá bom? Eles vão cobrar mais a esperança. Eles vão cobrar, então, tipo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu vou lembrando e vou escrevendo. Então, se eu não me engano, vai estar assim, ó. Acho que é x menos 8 ao quadrado. Ele dá alguns dados.
Então, vocês vão ter que usar essas regrinhas aqui para justamente achar o resultado disso. Então, fazendo a conta, ficaria, né? O E de x... Eu peço perdão pelo desenho que eu estou fazendo com o mouse, então, tá? Menos 2 vezes 8, 16. Então, menos 16 vezes... Usando todas as propriedades. Então, vocês vão chegar nisso, de x ao quadrado, né? Mais... Então, você teria a esperança de 64. Só que a esperança da constante é o próprio valor, então, mais 64. E aí ele vai dar alguns dados no enunciado, né? Então, ele vai dar a média, se não me engano, e aí vocês só vão ter que calcular esse E de x ao quadrado. Então, vocês vão usar aquela relação, né? Que o E de x ao quadrado é a variância de x mais o E de x ao quadrado. Eita, meu Deus do céu. Enfim, vocês estão entendendo, né? Então, basicamente isso, tá bom? E aí ele vai dar lá no enunciado essas informações. Então, vocês só substituem aqui, tá? Eu trouxe essa questão porque é uma questão muito importante. O pessoal teve muita dúvida esse mês passado nela, tá bom? Então, depois, assim, eu recomendo a todos dar uma olhadinha nas provas antigas, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Deixa eu continuar aqui, então. Então, alguma dúvida, gente? Posso continuar? Posso continuar? Não, né? Ah, então eu vou continuar, então. Vamos lá, então. Então, você tem alguma coisa a acrescentar, Kézia? Não, você falou que eu ia falar, tá ótimo. Ah, sim, beleza. Então, basicamente isso. Então, agora, distribuição uniforme, né? E eu acho que, se eu não me engano, uniforme eles não cobram muito, assim. Eu acho que eles focam muito na normal, na exponencial. A uniforme, ela, se eu não me engano, ela é pouco cobrada nas provas, tá bom? Mas é importante saber, né? Então, variável aleatória uniforme, distribuição e exemplos. Então, a gente vai abordar aqui só as partes mais importantes, tá bom? Então, a variável aleatória, né? Uniforme, distribuição uniforme, ela vai ser aqui. Então, ele dá a minha função densidade, né? Então, 1 sobre b menos a, se x pertence a e b, e 0, né? Se x não pertence a e b. Ou também, né, nas questões da prova, ele coloca caso contrário, né? Então, enfim, vocês podem achar qualquer uma dessas duas negócios na prova, tá bom? E aqui, né, ele dá o gráfico da função e tudo, aí ele fala, né, que a probabilidade perdão, do x está entre x1 e x2, é integral, né, de x1 até x2, de 1 menos b menos a d de x, né, e aí fazendo esse cálculo você vai encontrar x menos 2, x2 menos x1 dividido por b menos a, tá bom? E aquela mesma regrinha que a gente viu lá na função densidade. Então, a integral de f de x d de x é 1, tá bom? Então, basicamente, é isso que ele dá, né? O professor André, ele aborda um pouquinho mais, com mais profundidade, essa questão da distribuição uniforme, tá bom? Então, aqui, né, basicamente é a mesma coisa que foi dito anteriormente, só que aqui agora ele traz a média. Então, ele fala que a média, né, é B mais A sobre 2, tá bom? Se não me engano, acho que eles não cobram média na prova, mas é importante saber, tá? E aqui a notação, né, x é uniforme, de A a B, né? E aí eu sei que a minha esperança é B mais A sobre 2, ou seja, a minha média é a própria média aritmética, né? E a variável é B menos A ao quadrado sobre 12, tá bom? Aí lá nos slides tem a demonstração disso. Acho que o professor André faz. Tá bom? E aqui a minha... Então agora ele já está dando aqui a função distribuição, tá? Então que é a fzona do pzão de x menor ou igual a t, né? Que é a integral de A até t, de 1 dividido por b menos a, d de x. E aí, resolvendo essa integral, eu tenho isso daqui. Então, se eventualmente essa questão cair na prova de vocês, vocês não precisam calcular a integral. Ela já está, o resultado dela já foi dado aqui, tá bom? Então, vocês só não precisam calcular, tá bom? É basicamente, mas acho que não cobram muito não, assim, eu não lembro de ter cobrado essa parte de função, assim, distribuição, mas, enfim, é importante saber. Alguma dúvida aqui, gente? Pode continuar?
Alguma coisa quer acrescentar? Se tiver, você fique à vontade. Tá, então vou continuar. Então, a exponencial é extremamente importante também. Por que ela é importante? Porque ela tem essa coisa aqui, ó, probabilidade da perda de memória. A probabilidade de vocês encontrar isso aqui, de uma questão de perda de memória na prova de vocês, eu boto aí uns 90%, entendeu? Então, não tem pra onde fugir não, tá? Então, ele dá aqui, né, a definição. Então, vai ser, ele dá aqui a minha função densidade, né? Que é lambda vezes a exponencial de menos lambda x, né? Se o x for maior ou igual a zero, ou zero caso contrário. E aí, a notação é x segue a exponencial de lambda, e aí minha esperança é 1 sobre lambda, e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Vocês lembram lá da prova, quando o professor James colocou que a nota, o resultado da nota da prova é x, né? Que segue uma distribuição exponencial de 1/3, ou seja, 1/3. Então, a gente viu que o tempo médio de resultado da prova é 1 dividido por 1/3, que é o quê? 3. Então, daqui a 3 dias ia ser o resultado da prova, entendeu? Só que ele poderia ter falado, né? 3 dias úteis ou 3 dias corridos, enfim. Mas é isso, entendeu? Então, ele usou a distribuição exponencial, tá? E aí eu pergunto, se eles vamos supor, caiu na tua prova essa questão, pede desvio padrão. Desvio padrão é a raiz disso, então é a raiz de 1 sobre lambda ao quadrado, então é 1 sobre lambda. Então, desvio padrão é igual a média, tá bom? Fica aí na prova, mas eu acho difícil pedir desvio padrão nessa questão. A função de distribuição, né, dela vai ser, então, f zona de t, que é igual a pzão de x menor ou igual a t, que é a integral, né, de 0 até t, de f de x, d de x. Tá bom? Essa demonstração aqui, ela tem lá na slide do professor André. Ele fez assim, de um modo superficial, né? Ele fez por substituição. Então, ele substituiu alguns valores aqui por u e tudo, fez aquele processo que a gente vê em cálculo, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, tá lá. Mas é um pouquinho chato essa demonstração, assim, mas se alguém tiver interesse, tá? Então, de um modo geral, o que a gente vai usar é justamente essa fórmula aqui. Então, f zona, né, de t é 1 menos a exponencial de menos lambda vezes t. Se o t for maior ou igual a zero. Então, essa fórmula aqui, vocês não tem para onde correr. Tem que saber ela de qualquer forma, tá bom? Mas ela é bem tranquila, assim. Vou continuar, então. Aqui agora, é o que eu falei para vocês, a propriedade da falta de memória. Vocês viram na P1, né, que a gente usava muito a propriedade da falta de memória na distribuição geométrica, né? Então, teve bastante questão sobre isso. Na exponencial é a mesma coisa. Então, mesmo o raciocínio que a gente usava lá para fazer o cálculo, a gente vai usar aqui. Então, se eu tenho um x que é maior que s mais t, tal que, ou dado que, né? X é maior que t, então isso a probabilidade do x é maior que s, tá bom? Então, como é que eu faço para calcular isso na minha função de distribuição da exponencial? Então, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui ajuda muito na hora da prova. Da exponencial de menos lambda vezes s, beleza? Basicamente isso. É porque aqui seria 1 menos a probabilidade do x ser menor que s. Aí, vamos supor, fazendo toda a conta, vocês vão chegar nesse resultado aqui. Então, vocês já podem usar esse exponencial de menos lambda vezes s direto, tá bom? Mas se alguém quiser também, pode falar. Essa perda de memória, ela vai ser aplicada na distribuição exponencial e tem uma distribuição também acho que da prova 1, que tinha Geométrica. É geométrica? E geométrica. É a geométrica, tá vendo? A ideia é que, como a geométrica, tá vendo? Então, na geométrica, a gente utilizava essa mesma formulazinha aqui, entendeu? Só que o que vai mudar de lá para cá é a fórmula, entendeu? Da função de distribuição. Que aqui já vai ser 1 menos a exponencial de menos lambda vezes o meu valor, o valorzinho, né? Que é o x, ou o k, ou o s, no caso aqui é o s. Então, essa vai ser a diferença, assim, tá bom?
Mas é a mesma coisa da geométrica, tá? É o mesmo cálculo. E aí, quando vocês tiverem, vamos supor, x maior que 2, eu posso usar essa fórmula aqui direto, tá bom? Se vocês quiserem usar outra fórmula, né, que seria 1 menos exponencial, tá, vocês podem usar também, tá bom? Mas vai chegar nesse, é a mesma coisa que isso aqui. Posso continuar ou mais alguma dúvida? Professor, tá me escutando? Pode falar. Eu não entendi a diferença da função de distribuição e a densidade. Quando que eu tenho que usar uma ou a outra? Não entendi. Você está falando da exponencial? Isso. Tá, vamos lá. Você falou, professor, sou só monitor, viu, gente? Ainda sou professor, não. Se Deus quiser, algum dia eu chego lá. Mas, o que acontece? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui, né, que você está falando, da função distribuição e função densidade, né? Tá, o que acontece? Geralmente, nos problemas, ele vai falar o seguinte, ó, ele vai te dar a função densidade, entendeu? Então, Fzinho e tudo, mais ou menos assim, nessa questão. Então, ele vai te dar aqui a Fzinho e tudo, entendeu? E aí, você sabe, né, que você não precisa nem fazer o cálculo na hora. Sabe que se a minha Fzinha é essa daqui, a minha Fzona, obrigatoriamente, vai ser essa daqui. Tá vendo? A Fzona vai ser justamente esse daqui, que é 1 menos a exponencial de menos lambda vezes t. Entendeu? Então, essa fórmula aqui é a que você mais vai utilizar. Tá bom? Então, você obrigatoriamente tem que saber ela na hora da prova. Ele vai te dar lá algumas coisinhas aí. A partir disso, você só substitui o valor aqui, tá bom? Aí você vai chegar no resultado final. No caso, essa função da exponencial, ele sempre vai pedir a perda a propriedade da falta de memória. Então, a gente pode usar direto essa formulazinha aqui, né? Exponencial de menos lambda vezes s. Então, no caso aqui, essa fórmula é mais importante, entendeu? Porque, o que acontece? Para a gente chegar na distribuição, a gente integra a densidade. Integrando essa fórmula aqui, né? A gente vai seguir esse processozinho e vai chegar nesse resultado aqui. Então, esse aqui é o que importa, tá bom? Não sei se esclarece a sua dúvida. Tá. Então você integra a densidade para achar da distribuição. Isso, exatamente, tá bom? Tá, beleza. Em todas as distribuições vai ser assim. Você sempre vai integrar a densidade para chegar na distribuição, tá bom? Pelo teorema fundamental do cálculo, beleza? Basicamente isso. A função densidade, ela não calcula a probabilidade. O que calcula a probabilidade é essa função que você vai integrar. A distribuição. Função a distribuição. Então, toma cuidado, porque muitas das vezes as pessoas acham que essa função densidade calcula probabilidades, ela não calcula probabilidades. O que calcula probabilidades é você integrar sobre essa função. Isso. Exatamente. O nome dela, na verdade, é função de distribuição acumulada, entendeu? Então, você vai calcular aquela probabilidade acumulada naquele determinado ponto, beleza? Então, basicamente é isso. Assim, eu recomendo vocês estudarem muito essa exponencial, assim, que é justamente essa parte aqui da propriedade da perda de memória, tá bom? Que certamente vai cair na prova de vocês, então não tem muito para onde fugir, não. Os slides do professor James, os exemplos que ele faz é muito bom, assim, então, tipo, depois eu recomendo vocês dar uma olhadinha com mais profundidade lá, tá bom? Vocês vão entender melhor, assim. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá vendo aqui que eu falei para vocês? Então, aqui, ó, ele usou a propriedade da falta de memória. Então, o pesão do x, quando o x for maior que s, vamos supor, s é 2. Então, o x é maior que 2. Então, isso é exponencial do menos lambda, né, que ele vai dar na questão, ele dá no enunciado, vezes 2. Então, estou chamando o s de 2, então, ou seja, isso aqui é a formulazinha de bolo, entendeu? Assim, para quem tem preguiça de fazer cálculo, você só pega essa fórmula aqui, joga na tua prova, pronto. Vai chegar no resultado final, tá bom? Basicamente isso. Eu vou para normal agora. Alguma dúvida, gente, na exponencial? Não, né? Eu vou continuar aqui. Então, a normal é extremamente importante, né? Distribuição normal. E foi que nem a Kézia tinha falado. Essa questão da padronização, ela vai ser essencial, assim. Eu acredito que em todas as questões que tem normal na prova, você vai ter que padronizar. Então, o que é padronizar? Então, vamos lá. Então, eu tenho um x que
é uma normal, né? Então, x segue uma distribuição normal de parâmetros mi e sigma. Sigma com acento agudo no i, beleza, gente? Não é o mesmo sigma sem o acento agudo, porque aquele sigma é aquele somatório, beleza? É só ficar atento a isso. Então, para a minha padronização, então eu tenho aqui o y aqui, segue um z, né? Então, eu vou padronizar. Tal que esse z ele tem média 1, desvio padrão 0. Beleza? Acho que é isso, né? É isso, né, Kézia? Desvio padrão, ou média 1, desvio padrão 0, né? Ou é o contrário? Calma, não, é a média 0. Isso, Não, isso, pera. Não, é isso mesmo. A Média média 0, 0 desvio e padrão 1. desvio padrão 1. Foi. É isso mesmo. Tá bom? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, depois que você padronizar, vamos supor, você padronizou aqui, fez a conta, então eu vou pegar o valor observado, ou seja, o valor, né, que ele vai dar, geralmente no enunciado, menos a minha média, e vou dividir pelo desvio padrão. Tá bom? Então, vou dividir aqui pelo desvio padrão, padronizei. Vou achar aqui o meu valor. Eu vou achar aqui um valor, sei lá, S, por exemplo. Então, P de Z tem que ser menor que S. E aí, esse S aqui, geralmente, a gente vai procurar lá na tabela da normal. Então, você vai procurar lá na tabela da normal o valor desse S, ou vocês podem também fazer pelo sistema R. Então, vocês vão colocar, né, a probabilidade πnorm, de S, ou seja, o valor que vocês encontrarem. Colocou no R, ele vai chegar no resultado. Vocês podem ir na tabela também. Essa padronização... desculpa, pode falar. Pode falar, já terminei. Não, é que eu falei que essa padronização é útil porque eu não sei se vocês já deram uma olhada na função densidade da normal. Simplesmente é umas 3 páginas para você calcular a integral dela, né? Que seria a função de distribuição. Então, integrar sobre a função densidade da normal é muito complicado. E aí fizeram uma padronização, essa daí, essa belezura aí. E integrar isso dá muito trabalho, imagine, para cada x. Então, quando você padroniza, eles padronizaram, né? Fizeram uma tabela de padronização e aí fica muito mais fácil de você calcular a distribuição. É isso. Exatamente. Tá bom? Então, o que acontece? Assim, você pode até calcular, mas eu acho que se vocês fizerem pela calculadora normal, talvez vocês podem errar no resultado final, enfim, pode sair um negócio meio que vocês não queriam. Então, assim, caso vocês forem fazer o cálculo, recomendo fazer pelo R, tá bom? E aqui tem toda a história. Oi. Só uma perguntinha ali, volta ali onde você estava. Quando você padronizou, você encontrou o valor padronizado, que é o S. Exatamente. E aí, se eu jogar esse S na tabela, a tabela vai me dar a probabilidade de ser menor ou igual a S, né? Ou é menor que S? Não, menor ou menor ou igual. O que acontece? Quando você padroniza, a Kézia tinha falado sobre o gráfico. Então, eu vou fazer um desenho aqui, não vai ficar legal, mas enfim, espero que vocês entendam. Então, aqui você tem a tabela, né? A questão do sino, né? Que ela falou, enfim, o sino está aqui. Então, tipo, quando você padroniza, ele tem a vantagem que ele é simétrico, entendeu? Então, você tem a questão da simetria. Então, não importa muito se é menor ou igual, entendeu? Aqui. Na verdade, eu entendi o que a Uni... Isso. Então, lembra que... Eu não sei se você estava no início, mas lembra que eu falei que quando é contínua, a probabilidade do número ser exato é 0? Então... Como eu lembro, eu estava aqui. Você não estava? Então. Não, eu estava, eu lembro. Desculpa. Então, a probabilidade de um número ser exato vai ser 0. Então, a probabilidade nas contínuas de ser menor ou igual, ou tipo entre um número igual e menor e um número maior, por exemplo, é tudo a mesma coisa. Você desconsidera essa igualdade, porque a igualdade sempre vai ser 0. O número exato sempre vai ser 0. Então, de ser menor ou igual, ou só menor que S, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a probabilidade de S de ser igual a S é desprezível, então não faz diferença. Exatamente. Beleza, obrigado, gente. É basicamente isso. É basicamente isso, né? E aí, essa normal também é extremamente importante, tá? Então, eu recomendo vocês focarem também o estudo principalmente assim, nos conceitos, né? E depois nos exercícios, porque alguns colegas têm um pouco de dificuldade
na parte de exercício, né? Então, é basicamente isso, gente, é padronizar, tá? Padronizou, vai solucionar a vida de vocês, vai ficar mais simples, tá? Basicamente isso. Vocês podem também fazer normal pelo R, entendeu? Só que, enfim, vai ficar um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas vocês vão chegar no mesmo resultado se fossem padronizar, tá bom? Não tem problema. Alguma dúvida aqui, gente? Eu tenho uma outra perguntinha. Eu gosto de usar o R porque ele já dá direto, né? Não preciso ficar fazendo conta, só tenho que raciocinar a questão e eu acho ele bem simples de usar. A normal, P norme é a distribuição acumulada e D norme é a densidade de probabilidade. Não, a D norme, se eu não me engano, não, a D norme a gente não vai usar. A gente vai usar o AP norme ou AC norme. O que é AC norme? É a do quantio. Então, quantio acumulado em um determinado ponto. Entendeu? Então, o D norme a gente não usa no R. Tá? Ou a probabilidade, entendeu? Então, se for, você calculou lá, achou um valor. Então, vai ser o P-norme e o Q-norme. Então, o Q-norme é a probabilidade do quantio. A gente vai ver daqui a pouquinho. Um ponto acumulado. Beleza? E a exponencial tem no R também? Tem no R também. E bom? qual que é o comando dela? Qual comando? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só... Eu tenho aqui... Deixa eu ver aqui. Aqui foi aquele resuminho que tá lá no Drive, tá bom, gente? Eu só dei uma melhorada na imagem que tava um pouquinho embaçado. Deixa eu só ver aqui. De cabeça eu não vou lembrar. Aqui... eu fiz um resuminho, tá bom, gente? Para quem não sabe, tá lá no Drive. Aqui, exponencial, né? Deixa eu ver aqui. Probabilidade da falta de memória. Densidade. Ai, droga. Olha, boa pergunta, viu? Eu não coloquei aqui. Tá, depois porque o que acontece? Na exponencial, é que não tá falando, pessoal. Ele geralmente, você vai usar essa formulazinha aqui, né? Então, 1 menos a exponencial de menos lambda vezes t. Então, tipo... Esse aqui, pelo fato de ser mais simples, você pode fazer na calculadora direto. Então, todas as vezes que caiu a exponencial, eu fiz pela própria calculadora, entendeu? Eu não fiz pelo R. Mas tem aqui em cima. P-esp do T, né? Então, T é o valor e lambda é o parâmetro, tá bom? Então, é a probabilidade P-esp T lambda, é a probabilidade de X ser maior que S. Não, peraí. Deixa eu só escrever aqui. Então, essa aqui é a probabilidade... Não, calma aí, não ficou legal não. Agora de escrever com o mouse é um desafio, viu? É horrível. É horrível mesmo. Calma aí, deixa eu só tentar escrever aqui. Ó, então, essa formulazinha que a gente vai usar no R é só quando a gente tiver essa situação aqui. O P do x ser menor ou igual a um certo T. Beleza? Então, vai ser isso. Se for maior, você vai usar o complementar. Então, é 1 menos a probabilidade do x ser menor que T, entendeu? Então, no R vai ficar 1 menos isso aqui tudo. Piesp de T e lambda. Tá bom? Então, só quando você tiver esse caso aqui. Ok? Porque no seu resumo ali, ó, o F'inho é lambda E menos lambda T. Aí, quando eu integro isso, eu vou chegar em 1 menos... Isso, exponencial de menos lambda T. Tá bom? Aí, se eu quiser a perda de memória lá, por exemplo, a probabilidade de... Que nem na questão que você tinha botado lá, de já que ele esperou 2 meses, qual a probabilidade dele esperar mais 2 meses? Isso. Que seria a probabilidade de X ser maior que 2, né? Não, que 2 mais 2, né? Seria isso. Que 4. Eu acho que sim. Eu não tô lembrando da questão agora que você tá falando. Mas aí eu tenho que jogar o 4, o T igual a 4 nesse Fona aí. Isso, exatamente. É porque depende muito da questão, né? Tem algumas questões que a gente tem que fazer algumas alterações, entendeu? Antes. Beleza. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com essa falta de memória aqui, entendeu? Para botar os valores certinho, de ST. Porque teve uma questão que eu já errei também por causa disso, tá bom? Então tem que ficar bastante atento a isso, tá? Basicamente isso. Deixa eu só voltar aqui. Então, alguma dúvida, gente, aqui? Podemos continuar? Tá, então vou continuar. Então, a curva em formato de sino, né? Então, tem a historinha aqui e tudo. A gente tem a notação, então x segue a exponencial, né? Ou x segue a normal, de parâmetros mi e sigma, né? Sigma com acento agudo no i ao quadrado, né? Então, a esperança disso é o próprio mi e a variância é sigma ao quadrado. Então, é daqui que eu falei para vocês.
que é esse sigma? Desvio padrão. Então, desvio padrão, dp, é a raiz da variância, tá bom? Então, por isso que a gente vive falando, principalmente no ensino médio, né, que o pessoal viu muito lá, desvio padrão, raiz da variância, é por conta disso, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Então, a distribuição normal, né, ela é unimodal e simétrica, né, então, foi o que eu tinha falado para vocês. Então, aqui, né, esse valor aqui vai ser o mesmo aqui, e aqui segue rígidas diretrizes de como os dados se distribuem ao redor da média. Né? Então, minha média aqui. Muitas variáveis na vida real apresentam distribuição aproximadamente normal. Então, essa distribuição normal aqui, ela é muito utilizada, entendeu? Assim, não só na vida real, assim, mas em quase tudo, assim, né? Dificilmente, muito difícil vocês ouviram, tipo, outros tipos de distribuição, tipo, distribuição exponencial, distribuição geométrica, entendeu? A gente usa mais a normal, assim, principalmente no ensino médio, só que a gente nem percebe, entendeu? Aí no ensino superior que a gente se aprofunda nesses conceitos, assim, achei bem interessante. Aqui, padronização, então essa parte aqui, vocês não podem esquecer, entendeu? Isso aqui é obrigação, obrigatório, tipo, saberem. Por quê? Porque vai ajudar muito vocês quando vocês forem resolver exercício. Então, o valor Z, né, que a gente vai, quando a gente padronizar, a gente vai geralmente usar esse Z aqui. Vocês podem usar outra variável se vocês quiserem, tá? Mas é recomendável o Z. De uma observação representa o número de desvios padrões que ele está acima ou abaixo da média, tá? Então, uma questão até do Enem, né, caiu, então, tipo, quanto menor o desvio padrão, melhor, entendeu? Então, tipo, basicamente isso aqui. Então, vai ser a relação entre o desvio padrão, né, se está acima ou abaixo da média, tá? Então, por isso que a gente faz essa padronização. Fica até melhor para a gente, quando a gente vai resolver. Então, score Z de média 0, né? Então, quando a gente padroniza, eu vou ter média 0 e desvio padrão 1, tá bom? Uma observação atípica é se o meu Z, né, ele for maior que 2, só que nos exemplos da prova isso não vai acontecer, então, esse aqui eu acredito que seja estudo posterior, entendeu? Se alguém quiser se aprofundar mais nisso, né? E ele é definido para qualquer forma de distribuição. Então, ele pode ser aplicado a qualquer outra distribuição, mas a gente trabalha mais essa parte de padronização aqui na normal, tá bom? Então, o Z é o valor observado, né? Então, geralmente ele vai dar no enunciado menos a média, dividido pelo desvio padrão, tá bom? Então, essa é a regrinha aqui, obrigatoriamente, tá bom? Vocês devem saber isso aqui. E aqui, né, dizemos que a VA, ela é normal padrão se possui distribuição normal, com média 0 e variância 1, ou seja, Z, né, ele segue a normal de média 0 e desvio padrão 1, tá bom? Então, é mais prático a gente utilizar a normal padrão, tá bom? O normal padronizado. Aqui, né, calculando probabilidade, então, a função de densidade de uma normal não possui primitiva conhecida. O que se faz é calcular a integral numericamente para assim obtermos as probabilidades desejadas. Na prática, utilizamos computadores, né? Então, por isso o sistema R, né, que a gente sempre reforça com vocês, ou a tabela da normal padrão. Então, a tabela, naquele caso que eu falei para vocês. Então, vocês fizeram todo o cálculo lá, chegou lá no finalzinho. Probabilidade de o Z ser menor que, sei lá, 1,26. Aí, vamos supor, você não quer fazer no sistema R, você quer fazer na tabela normal. Como é que eu faço, então? 1,26, eu vou na tabela normal. Deixa eu só mostrar aqui para quem quiser fazer pela tabela, tá bom? Eita, peraí. Normal, cadê? Importantes. Aqui, então quem quer fazer pela tabela, né? Então eu vou procurar 1,26, olha. Então aqui, 1,2, tá vendo? Aqui achei. Agora eu vou no 6. Opa, achei. Então esse aqui é 0,89.617. Então 0,89617, beleza? Então basicamente essa é a probabilidade. Aí eu te pergunto, quem quer fazer um sistema R? Então vai usar o comando pinorm de 1
0,26. Não é vírgula, tá bom? Não é? Então, se a gente for fazer aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, não é? Enorme de 1,26. Então, isso vai me dar 0,8961653, tá bom? Então, você vê bem parecido com o da tabela, tá? Mas, enfim, vocês fiquem à vontade, ou o R ou a tabela, tá bom? Que ficar melhor para vocês. O mais importante é que vocês acertem no final e cheguem na resposta correta, tá bom? Basicamente isso. A distribuição normal é determinada unicamente por sua média e variância. Isto é, se somarmos ou multiplicarmos valores a uma variável normal, ela continua normal. Muda-se apenas os valores da média e variância, tá bom? Então, aqui, né, é o que eu falei para vocês, agora da tabela. Então, aqui, né, ele está calculando aqui. Tem esse exemplo lá no slide do professor James, depois eu peço para vocês dar uma olhadinha, tá? Então, aqui ele está fazendo ele está pedindo, né, a probabilidade acumulada no ponto 1,25. Então, a gente sabe que isso aqui, né, é o P de Z menor que 20, menor ou menor ou igual, bom? Que 1,25. Então, o resultado disso aqui é isso daqui, beleza? Então, basicamente isso, tá bom? Ou no sistema R, né, então, P-norm 1,25. Lá no que eu fiz, eu botei só 1,25, porque como a média é 0 e o padrão é 1, você não precisa copiar isso aqui, entendeu? Se você botar só isso aqui, já é suficiente também, tá bom? E aí vai dar esse resultado aqui. É basicamente isso. Alguma dúvida, gente, aqui? Não, né? Beleza. Aqui é um exemplo também do professor James. Eu trouxe esse exemplo para mostrar essa parte aqui para vocês, tá? Então, ó, sempre quando eu tiver... Nos exemplos tem bastante, né? Então, você vai padronizar ali e você vai obter um valor negativo. Então, P de Z menor que menos T, isso aqui é a mesma coisa que o P de Z maior que T. Então, como ele é simétrico, né? Então, menor aqui vai ser a mesma coisa que maior, tá bom? Só que aqui já vai ser positivo, tá bom? E aí, como é maior, a gente vai usar o complementar, é 1 menos a probabilidade do Z ser menor que T, tá bom? Então, no fundo, isso aqui é isso aqui, tá? E aqui, enfim, tem todo o cálculo aqui, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? E quantias agora, quantias para variáveis contínuas. Então, quantio de ordem P, né? Então a gente vai representar assim, né? Que P é o ponto de uma distribuição que acumula, então vou calcular a probabilidade acumulada naquele determinado ponto. A probabilidade P, tá vendo? Então, ele está representando aqui no gráfico nessa parte azul. Graficamente, o quantio, QP, é o ponto cuja área abaixo do gráfico, à sua esquerda, tem valor P, tá vendo? Então, eu vou calcular essa probabilidade aqui a partir desse ponto. Eu só vou comentar sobre isso, porque até mesmo na graduação de estatística a galera tem dúvidas sobre isso, quantio, né? Quantio, ele na verdade é o quê? Por exemplo, o quantio de 0,5 representa que o quantio de 50% das observações. Ou seja, quando você calcula o quantio de 0,5, ele vai te dar um valor que representa que até 50% das observações chegam a esse valor. Um exemplo, vamos supor que o quantio de 0,5, né, que é 50%, tem um valor de 7, numa relação de notas de prova. Significa que 50% dos alunos tiraram até 7. É mais ou menos essa ideia do quantio. As pessoas elas não sabem disso, eu não sei porque não explicam direito isso também, foi muito confuso para mim no início, mas é mais ou menos essa ideia, para ficar claro. Perfeito, é isso mesmo, muito bom. E aqui, pode falar, Vinícius. Esse quantio aí é assunto do teorema de Moivre-Laplace? Acho que não sei te dizer. Mas eu acho que não. Você sabe, Kézia? Não cheguei a estudar isso ainda. Eu também não. Eu não sei não, acho que não. Acho que não lembro. Eu vi as aulas do professor James e Andrés, não falaram isso aí, né? Então acho que não.
Para quem quer calcular, né, no sistema R, né, então é o Q-norm do P. Então, o que a Kézia falou, né, então o Q de 50, né, o 0,5. Então, é o Q-norm de 0,5, tá bom? Então, vocês vão chegar no resultado. Para quem quer fazer no sistema R, tá? Então, quem usa o sistema R, só tomar cuidado entre o P e o Q, tá bom? Porque o P é probabilidade e Q é quantio. Pode falar. Fábio, rapidinho. O quantio é o valor que faz com que abaixo dele tenha aquela probabilidade. Então, no exemplo da Kézia, o quantio é 7, porque até abaixo de 7 tem 50% dos dados. Isso, exatamente. Porque o quantio é a probabilidade acumulada naquele ponto, né? Pode falar, o quantio é o ponto de uma distribuição que acumula a probabilidade P. Então, o ponto é 7, no exemplo dela, né? É verdade. Sim, é isso mesmo. Então é isso. Obrigada, gente. E aí é basicamente isso, tá? Esse é meio bagunçado mesmo, que a Kézia falou, essa parte do quantio, eles não explicam muito bem. Pode falar, Kézia. Não, na verdade é o contrário, calma. É porque, assim, a gente tem, nos quantis, são 4, né? O de 0,25, o de 0,5, o de 0,75 e o máximo. Aí tem os quartis, tem os porcentis, que já é na ordem de 100. Então, quando eu calculo, por exemplo, o quantio de 0,5, é em relação à metade das observações. O valor representado é o valor exato mesmo de quantas observações chegam até aquele valor. Não sei se deu para entender. Ó, tem um exemplo aqui. Você tem algum exemplo aí, Fábio? Tem uns exemplos do James que ele falou. Você pegou algum exemplo dele? Não peguei não. Peguei só os conceitos, as fórmulas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir aqui no meu computador. Você lembra do slide? Ixi. Precisa daquela tabela do T-Student? Não. Isso aí é mais pra frente. Isso daí é mais teste de TOEFL, essas coisas. E a tabela normal? Essa você vai precisar. Isso. É mais fácil fazer pelo R, entendeu? Pelo R. Aqui, esse aqui, Kézia, que você tá falando? Não. Deixa eu ir passando aqui. Esse aqui? Não, pode abaixar. Tem um que ele deu um exemplo de... Aí, ó. Esse aí, do site. Esse site, na verdade. Um amigo seu lhe disse... Dá pra ver? Tá nesse slide depois desse daí. É o de baixo. É o de baixo? Esse aqui, né? Ah, tá. Pode falar, Kézia. Um amigo seu lhe disse que ficou entre os 10 melhores no exame do SAT, cuja distribuição é o normal com parâmetros 1.500 e 300 e variância 300. Qual é a menor nota possível que ele conseguiu? Então, você vai calcular aí a nota específica, você não vai calcular uma probabilidade. A probabilidade, na verdade, está inclusa nessa questão do quantio, de 0,5. No caso aí é 0,10, né? 0,1, porque ele falou 10%. Aí é isso, ó, o quantio dele é a nota, porque se o cara ficou entre os 10% melhores, então ele quer o quantio 90%, né? Que é, tipo assim, até 1.884 pontos, 90% das pessoas que fizeram o teste tiraram uma nota menor do que 1.884. Ah, tá. Não, eu entendi agora a sua afirmação. Não, eu entendi. É porque na minha cabeça eu estava fazendo como parâmetro, né? Tipo assim, Q de 0,5. Mas realmente é isso mesmo que você falou. Vai ser no caso 7, como no meu exemplo que eu falei. Realmente é igual a 7. É isso mesmo. É tipo o contrário da probabilidade. Ou a gente calcula a probabilidade menor que aquele valor, ou a gente calcula o valor que tem a probabilidade, né, dentro do gráfico. Sim, tá certo, desculpa, porque na verdade eu não estava nem olhando para o valor específico, eu estava olhando para o parâmetro do quantio. Perdão, mas é isso mesmo. De boa. Valeu, gente. É isso. Mais alguma coisa que quer acrescentar? Não, é só mesmo esclarecer isso, porque de verdade, tem gente que chega tipo, no terceiro semestre da graduação de estatística e não sabe direito o que é isso, galera. É meio confuso mesmo, mas quando você entende, tudo flui. Beleza, então. Deixa eu voltar aqui. Então, basicamente isso, tá bom, gente? No R, que norme de P, tá? Fica mais prático fazer pelo R, tá? E tem também
aplicativo aqui que o professor James fez, né? Para calcular distribuição normal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem lá no site dele, para ser aleatório. Sair do site. Que já finalizou, né? Os slides. Tá bem aqui, ó. Recomendo a vocês utilizarem. Como não precisa mais mandar a resolução da prova, então é mais tranquilo, entendeu? Então tá aqui, tá vendo? Então, ó. Você escolhe o tipo de distribuição, né? Então, distribuição normal, binomial, né? T-student, CF aqui, não sei o que é. E que quadrado, acho que já é mais avançado. E então você escolhe o valor da média, né? E o desvio padrão, tá bom? E, enfim, aí você escolhe aqui se é menor, se é maior. Então, tipo, isso aqui é muito útil, entendeu? Vamos supor, então a probabilidade do x é maior que menos 1,96. Então, isso é 0,975, tá bom? Então, eu vou mandar o link para vocês, tá? No grupo. Mas é basicamente isso. É muito útil essa calculadora que o professor James fez. E basicamente é isso, gente. Finalizamos, então, tá? Foi só... a gente passou aqui uma fórmula de bolo, né? Das fórmulas aqui, um resuminho das fórmulas aqui para você estar utilizando, tá bom? E aí, a gente vai abrir agora espaço para vocês estarem apresentando as dúvidas de vocês e tudo com relação ao conteúdo, até a parte de quantio, né? Da distribuição normal. Fiquem à vontade, tá bom? Só uma perguntinha aqui, Fábio. O conteúdo da prova vai até o que vocês passaram hoje ou tem mais coisa? Não, calma aí, deixa eu mostrar aqui para você. Não, isso aqui a gente só foi o conteúdo das 2 semanas, tá bom? Essa nossa monitoria, né? Porque senão ia ficar muita coisa para passar. E aí, posteriormente, a gente vai fazer outras reuniões. Deixa eu mostrar aqui. Entendi, isso é uma parte do conteúdo da prova, então. Isso, deixa eu mostrar aqui para vocês, prova 2. Aqui, cronograma. Então, esse aqui é o cronograma que o professor James passou. Então, a gente hoje viu só essas partes aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui. Aí depois a gente vai fazer outras aulas, entendeu? Com os outros conteúdos. Então, a gente viu só da semana 23 e 25, tá bom? E aí os outros a gente vai fazer depois, beleza? Beleza, obrigado. Uhum. É basicamente isso, assim. Todo mundo conseguiu assistir essas aulas aqui? Seguir, na verdade, esse cronograma que o professor James passou, ou ainda não? Como é que tá o estudo aí de vocês? Tá meio puxado o horário, né? Uhum. Meio bastante coisa para fazer. Ah, sim, entendi. Pois é. Mas não tem problema não, assim, só não... O que acontece, gente? Tem muita aula para assistir, entendeu? Você vê que é um pouquinho grande essa segunda parte do curso aqui, ó. As aulas, né, para quem vê as aulas do professor James. Então, ó, ela vai do slide 18 até o slide